Bom dia, sejam bem-vindas a mais uma sessão do Learning Lab. Hoje temos connosco a Isabel Tomás. A Isabel é personal trainer de produtividade e a minha PT também de produtividade. É uma pessoa com quem eu tenho aprendido imenso e apesar de estarmos a trabalhar há pouco mais de um mês e meio, já notei imensas diferenças nos meus resultados e por isso acho que faz todo o sentido a Isabel estar aqui connosco. Porque nós muitas vezes temos aqui esta ideia de que ser produtivo é trabalhar mais, é encaixar mais coisas na agenda e muitas vezes é apenas fazermos uma pausa, olharmos para analisarmos as nossas rotinas, a forma como estamos a gastar o nosso tempo e perceber que se calhar conseguimos trabalhar de forma muito mais eficaz, não é? Porque nós podemos ser eficientes, mas não sermos eficazes. Podemos estar a fazer muita coisa e não estarmos a ser muito produtivas. Então é muito importante nós termos aqui este momento para analisarmos, para refletirmos, e por isso é que a Isabela aqui está hoje, porque isto é um tema que não diz direito, não diz respeito só a mães ou só a empreendedoras, absolutamente todas as pessoas, homens, mulheres, não interessa. Têm esta questão da gestão do tempo e da produtividade. Por isso, Isabela, muito bem-vinda. Obrigada. Esta sessão é obrigatória, mesmo quem não está aqui depois vai. Eu sei que muitas pessoas hoje não conseguiam estar ao vivo, vão assistir à gravação depois. Isabel, conta-nos aqui um bocadinho o que é que tu fazes. Em primeiro lugar, para nós contextualizarmos porque é que estás aqui a falar sobre este tema. Fala-nos também sobre o teu ginásio. Ok, pronto. Muito obrigada pelo convite. Como a Sofia já me apresentou muito bem, eu sou personal trainer de produtividade e eu criei o ginásio 1%. E eu ajudo precisamente mulheres e empreendedoras a serem mais produtivas, a gerirem melhor o seu tempo, serem mais organizadas, a tirarem os planos do papel, basicamente, fazerem acontecer. E o ginásio 1% acaba por ser uma comunidade que tem um programa de personal training, que é aquele que a Sofia disse que faz parte, que faz precisamente, acompanha quem está inscrita a todas as semanas poder dar pequenos passos para atingir os seus objetivos, sejam objetivos pequenos, sejam objetivos pessoais, sejam objetivos grandes, sejam objetivos profissionais. E daí também o fato de chama-se Ginásio 1%, porque a minha marca chama-se 1%, porque é a minha filosofia de vida. Muito à semelhança de utilizar pequenos hábitos para nós mudarmos a nossa vida, eu acredito mesmo que faz mais sentido nós darmos pequenos passos para conseguirmos criar raízes e alicerces mais profundos e ir crescendo a partir daí do que nos entusiasmarmos e irmos com a força toda e de repente perdemos o fogo e ficamos para trás. Daí a minha filosofia do 1%. E suponho que posso continuar, Sofia? Sim, sim, claro que sim. Pronto. Força. E Apresenta-nos aqui um eu, bocadinho o tema de hoje também. exato, eu venho falar de produtividade e precisamente de hábitos de produtividade. Isto foi uma coisa que fez uma grande mudança na minha vida, porque eu também, durante muito tempo, por muito que eu soubesse a teoria, também sonhei muito, também tinha muitas ideias, mas tinha dificuldade em colocá-las em prática. E foi com pequenos hábitos que eu comecei a pôr as coisas em ação. E a Sofia falou aqui muito bem, nós pensamos muito na produtividade como fazer muita coisa em pouco tempo. E eu percebo que seja essa a ideia de produtividade, porque nós queremos fazer mais coisas ou nós queremos poupar tempo, mas a produtividade é um bocadinho mais do que simplesmente fazer mais coisas ou que fazer coisas em menos tempo. E eu vejo muito, vou começar aqui a partilhar, só um bocadinho. Suponho que já está, certo? Oi, não é isto? Sim? Pronto. E eu trouxe aqui uma definição que nem sempre é a definição que nós encontramos, porque muitas vezes eu encontro mesmo a definição de produtividade, é fazer mais coisas em menos tempo. E eu acredito que a produtividade é nós conseguirmos fazer as coisas que queremos fazer, que são importantes, mas gerindo bem os nossos recursos, conseguindo manter ali um equilíbrio, uma sustentabilidade do que é a nossa vida, seja pessoal, seja profissional.
E eu tenho aqui esta definição: a eficiência na produção com foco em entregar mais e melhores resultados, fazer mais, sim, ou fazer as coisas que nós queremos fazer, mas com o menor desperdício dos recursos possíveis. Os nossos recursos são limitados. E quando nós pensamos, ok, se estivermos a pensar numa fábrica, numa empresa, se calhar pensamos em certos tipos de recursos. Mas nós, como pessoas, como em mães, como empreendedoras, como pessoas que trabalham por conta de outra, o que seja, como pessoas, nossos recursos são um bocadinho diferentes. Os nossos recursos são tempo, são energia, são dinheiro também e são as ferramentas que nós utilizamos. E é por isso que eu vos quero falar um bocadinho hoje sobre hábitos de produtividade. Isto acaba por andar muito à volta de estratégias e de técnicas de produtividade, mas eu trago isto como hábitos porque hábitos são coisas que nós temos na nossa vida que são feitas de forma, como é que eu ia dizer, inconsciente, de forma automática e que, se forem os bons hábitos, podem fazer uma grande diferença na nossa vida. Por isso é que isto são hábitos 1% e são hábitos de produtividade. Beber água pode ser um bom hábito. Então, vamos falar aqui em coisas práticas. Uma das coisas que eu acho que é muito importante na produtividade, mais ainda do que gestão de tempo, é gestão de energia. E nós esquecemos isto muitas vezes. Nós somos todas diferentes. E, por exemplo, eu acordo cedo e eu tenho mais energia de manhã. Eu sei, eu já aprendi isto há muito tempo, que não era depois de um dia de trabalho, depois das 6 horas, que eu ia para o ginásio. Ou que ia fazer exercício, ou que ia, por exemplo, quando eu trabalhava por conta de outra, não era nessa altura que eu ia ter energia para trabalhar no meu negócio em part-time. E então eu tive que perceber como é que eu funcionava e perceber como redirecionar a minha energia. E se há pessoas que têm mais energia de manhã, mas fazem de manhã tarefas simples que não exigem muita energia e as tarefas que realmente precisam mais energia, mais concentração, mais foco, mais criatividade, deixam essas tarefas para uma altura em que têm menos energia, não estão a ser produtivas. Eu acho que é muito necessário, e isto em muitas áreas da vida, nós temos que ter autoconhecimento e temos que perceber como é que nós funcionamos. Se eu sou aquela pessoa que não funciono de manhã, que só depois do almoço é que funciono, eu não vou pôr tarefas mais exigentes, que me usam mais energia, que eu preciso estar mais concentrada. Eu não vou pô-las de manhã, porque eu não vou estar a ser produtiva, vou estar a utilizar o meu tempo a fazer uma tarefa que não vai funcionar. Então, é muito importante nós organizarmos o nosso horário também consoante a nossa energia. E isso pode ser consoante a nossa energia ao longo do dia, consoante a nossa energia ao longo da semana e consoante a nossa energia ao longo do mês. E isto serve para muitas coisas. Por exemplo, nós como mulheres temos o nosso ciclo menstrual também afeta a energia. Isto é uma coisa que nós normalmente não notamos, mas se vocês pararem e observarem, há dias em que vocês estão completamente esgotadas e não sabem porquê. Há dias que vocês têm um pico de energia e também não sabem porquê. E isso às vezes também tem a ver com o nosso ciclo menstrual, tem a ver com dormirmos bem ou não dormirmos bem, tem a ver com as coisas que estão a acontecer na nossa vida, que podem ser mais estressantes ou não. E isto tudo é muito importante para nós podermos, ok, nesta altura neste dia não tenho energia. Não vale a pena estar a insistir numa coisa que vou estar a esgotar-me ainda mais e não vou conseguir ter resultados. Portanto, mais vale reorganizar as tarefas e colocar uma tarefa com menos energia numa altura em que nós temos menos energia e uma tarefa que precisa de mais energia numa altura em que nós temos mais energia. E passando isto um bocadinho, que eu já falei em dormir, dormir é fundamental. Eu sei que dormir normalmente é a primeira coisa que é sacrificada quando nós temos muita coisa para fazer e não temos horas suficientes no dia. E nós pensamos que dormir, ok, nós precisamos dormir, mas eu hoje não durmo, amanhã compenso. Nem sempre funciona bem assim. E às vezes só o fato de nós trocarmos os horários. Um dia, vamos supor que normalmente nós dormimos das 11 às 7. Depois, no outro dia, deitamos à 1 e acordamos às 10.
Tudo isto desregula o nosso ritmo circadiano e muda muito a nossa energia. Tentarmos ter horários certos de dormir, percebermos quantas horas é que nós realmente conseguimos dormir, isto é fundamental. Naqueles dias em que nós dormimos pouco, em que nós temos que beber mais café, por muito que nós queiramos, não vamos conseguir ser produtivas, ok? Nossa energia é mesmo muito importante. E pausas adequadas, isto é aquela coisa que toda a gente diz, precisas fazer pausas durante o dia. Mas eh, eu acho também importante dizer que as pausas, eu digo aqui pausas adequadas porque nem toda a gente precisa do mesmo tipo de pausas. E nem todas as pausas são boas, ou nem todas as pausas são tão boas como outras. E há pessoas que precisam trabalhar meia hora, fazer uma pausa, meia hora, fazer uma pausa. Há outras pessoas que precisam estar focadas, principalmente as pessoas mais criativas, que entram no flow, que precisam estar uma hora sem interrupções, ali a trabalhar consistente. E só depois fazer uma pausa. É preciso também nós percebermos como é que nós funcionamos e quando nós fazemos pausas, há pausas e pausas. Há pausas em que a minha cabeça, estou muito a utilizar muito a minha cabeça, preciso me levantar e fazer uma tarefa ou uma coisa qualquer que seja mais manual, ok? Para descansar a cabeça, utilizando o corpo de outra maneira. E há pausas que eu preciso mesmo sair de casa e ir para a rua. E pegar no telemóvel e fazer scroll nem sempre é uma boa pausa. Principalmente para quem trabalha todo o dia em frente a um computador e precisa realmente desligar um bocadinho, fazer uma pausa, ter ali um espaço para respirar. Às vezes a melhor maneira é não pegar no telemóvel. Haverá tempo para pegar no telemóvel, para ver as redes sociais, para ver essas coisas, mas quando é para fazer uma pausa, percebam o que é que faz mesmo sentido para vocês. O que é que vos. Porque as pausas são para recarregar, ok? Não é para vocês dizerem que, ok, acabei esta tarefa, começo outra, ok? As pausas são para recarregar, para poderem respirar. Não dá para ir à rua, abram a janela, bebam um café, bebam um chá, se houver outra pessoa em casa, conversem com essa pessoa, façam uma festinha ao cão, qualquer coisa. Percebam o que é que vos dá realmente, energia, porque isso faz muita diferença. Eu não sei, entretanto, não combinei com a Sofia, mas se alguém quer fazer perguntas entretanto, Sim, estejam à vontade, se quiserem, entretanto, ponham a mão no ar, se não podem deixar só para o fim. tranquilo. Eu vou avançando. Se houver alguém que precise mesmo falar, senão depois nós vemos no fim. Eu posso fazer uma pergunta. Podes, sim, senhora. Ahm, para pessoas que têm algum problema de foco, tu mencionaste isso há bocado, o tema foco. Que sugestões é que tu tens para, no fundo, treinar esse músculo? Ou seja, aquelas que vão procrastinando, aquelas que estão 5 minutos e já estão cansadas e arranjam uma desculpa e largam. Portanto, no fundo, criar ali uma rotina, que eu costumo chamar aquilo o treinar o músculo, não é? Uhum. Eu vou falar mais disso um bocadinho à frente, Ok, ok? excelente. E Então, vemos se depois precisamos voltar a falar sobre isso ou não, ok? pronto. Porque se precisássemos, se fosse para falar dessas questões dos focos, tinha tanto tempo para falar. Mas ok, vamos ver. Eu vou falar mais um bocadinho e depois a gente se calhar já coordena ideias outra vez, está bem, Conceição? Ok. Combinado. Então, muito importante. Para mim isto é fundamental e foi uma coisa que eu aprendi à minha própria custa. Porque não pensava que como energia, dormir bem, fazer pausas, eu não tinha mesmo esta noção de que alturas do dia faziam mais sentido do que outras e isto fez uma grande diferença na minha produtividade, porque não, nem sempre é uma questão só de gerir o tempo. Já puxando um bocadinho a ideia da Conceição, uma coisa que para mim também é fundamental, e acho que é um hábito fundamental, é organização. E existem vários tipos de organização, nem toda a gente funciona da mesma maneira, mas existem várias maneiras de fazer. Uma coisa que para mim é, em primeiro plano, por isso eu pus aqui, usar uma agenda ou um calendário. É muito fácil nós nos dispersarmos quando nós não temos um compromisso. Quando nós temos uma consulta, nós pomos na agenda ou no calendário, ok?
Dia 5 às 12 tenho uma consulta. Dia, dia 12 às 12 tenho uma apresentação, ok? Porquê? Porque nós temos um compromisso e não nos queremos esquecer. Porquê que quando nós estamos a trabalhar, nós temos outras coisas para fazer, nós não fazemos o mesmo? E para quem começa a ouvir isto pela primeira vez, é um bocado ridículo, não vou pôr na agenda que vou ler das 9 às 9h30. Não vais pôr na agenda que vais ler das 9 às 9h30. Porque é organizando o nosso tempo, é definindo um tempo específico e arranjando este compromisso que nós conseguimos maximizar o nosso tempo e as nossas tarefas. Este acaba por ser um bocadinho da parte que entra da gestão de tempo, porque nós temos imensas coisas para fazer, elas estão na nossa cabeça e só nós nos lembramos de fazer quando nos lembramos, ok? Não existe, eu costumo dizer, não está na agenda, não vai acontecer. E quanto mais organizados nós formos, que às vezes eu sei que não é fácil, mas quanto mais nós organizarmos nós formos, mais nós temos consciência das coisas que nós temos que fazer e nós conseguimos fazê-las na altura certa. Se eu pensar só, vamos supor, se eu não tivesse programado que queria fazer uma pequena apresentação ou o que é que queria falar, se eu só hoje de manhã é que me tivesse lembrado disso, porque não tinha-me planeado antes, não tinha organizado, eu não ia conseguir fazer. Eu tive uma sessão antes, tive agora 15 minutos, vim para aqui, não ia conseguir fazer. E nós temos que pensar, se nós nos comprometemos e pomos na agenda compromissos que temos com outras pessoas, nós também temos que fazer isso para as nossas tarefas. Isto é para mim, é uma das coisas mais básicas da produtividade. É um dos hábitos muito simples, que é ter uma agenda e anotar as coisas. Uma outra coisa que eu adoro fazer, em termos de organização, é uma lista de tarefas. Algumas pessoas acham caótico fazer uma lista de tarefas, mas é a partir de uma lista de tarefas que nós organizamos aquilo que temos para fazer. Porque nem tudo é prioridade. Quando nós temos uma lista de tarefas, é muito importante nós percebermos o que é prioridade, o que é que tem que ser feito hoje, o que é que eu gostava de fazer hoje, mas pode ser feito amanhã, o que é só para a semana, o que é que eu posso delegar. Está aqui na minha lista, é preciso ser feito, mas preciso ser eu, se calhar não. Se calhar há outras coisas que são mais prioritárias que só eu posso fazer e eu posso delegar. E até há coisas que se calhar nós temos na lista de tarefas e quando nós olhamos, eu na realidade não preciso fazer isto. E uma lista de tarefas não é uma lista infinita de coisas e de sonhos. São mesmo coisas que é para fazer. E uma maneira aqui muito simples para explicar, quando eu tenho uma lista de tarefas, eu tenho um sistema, tipo, imagina, 1, 2, 3, 4, 5. E as tarefas com 1 são as prioritárias, têm que ser feitas primeiro. Isto tem que ser feito hoje. Eu tenho compromisso, eu tenho um prazo para entregar isto, eu tenho que telefonar a uma pessoa, eu tenho que enviar um e-mail, tem que ser hoje. Então, marcar com 1 ou com algo que fizer sentido. As coisas podem ser para amanhã, ok, vou marcar com um 2. Então, nesse caso, se eu, depois de fazer as zooms todas, ainda tiver tempo, faço. Se não, para amanhã, tranquilo. E isto acaba também por nos libertar um bocadinho a mente desta preocupação. Ai meu Deus, tem aqui tanta coisa, o que é que eu vou fazer? Ok? A partir do momento em que nós categorizamos as nossas tarefas, prioritárias, secundárias, esta pode ser delegada, esta é só uma ideia que na realidade não vou fazer, de acordo com o que fizer sentido na vossa categorização, a partir do momento em que nós, numa lista de tarefas, mesmo que seja longa, nós vamos categorizar isso, nós conseguimos nos organizar muito mais e em vez de começar em cima e para acabar em baixo, nós vamos primeiro àquelas que são prioritárias e só depois é que vamos às outras que realmente podem esperar. Eu ia dizer agora, isto também é fundamental para a organização, tudo isto para mim é fundamental para a organização. Todas estas coisas. Uma outra coisa que eu uso e que eu vejo muitas das minhas clientes dizer: eu não consigo, eu pus na agenda e esqueci-me. Usem lembretes. É um hábito tão simples, uma coisa tão simples. Toda a gente tem um telemóvel, toda a gente tem lá um coisa com alarmes ou com. Aliás, mesmo tipo de despertador. Se vocês sabem que eu tenho que sair às 2 porque tenho que estar no lugar tal às 2h30. Se eu estiver constantemente a pensar nessas. No coisa, tenho que sair às 2, tenho que sair às 2. Eu não vou conseguir me concentrar e ser produtiva nas outras coisas que eu tenho que fazer. A partir do momento em que eu ponho um alarme, um despertador para às 2, ou mesmo que seja às 5 para as 2,
Eu sei que, ok, não tenho que me preocupar, posso me focar noutra coisa, posso ser, posso realmente estar dedicada a isto e ser produtiva naquilo que estou a fazer, porque a minha mente não está a fugir e a minha mente sabe que aquilo que eu tenho que fazer, eu vou receber um lembrete. É como se nós tivéssemos alguém que nos dissesse: Olha, agora podes parar de trabalhar porque vais sair. Isto parece uma coisa muito simples, mas para quem tem dificuldade de utilizar uma agenda e de se lembrar de fazer as coisas, usem lembretes, não é vergonha nenhuma para ninguém. Que se as minhas alunas estiverem a ouvir isso, ok? Porque isto acontece muitas vezes. Gosto muito de usar, as pessoas dizem, gosto muito de usar uma agenda, funciona muito bem. Outras pessoas dizem, eu tento usar uma agenda, mas não serve de nada porque eu escrevo e depois não faço as coisas. Se nós não olhamos para a agenda, se nós não temos lembretes, é normal. E é um hábito tão simples. Mesmo, muito simples. Outra coisa, também um bocadinho aqui na ideia dos lembretes, é o brain dump. Brain dump é basicamente passar as ideias que nós temos na nossa cabeça para o papel. E hum, isto acaba por estar relacionado com as outras coisas, tem a ver com foco, tem a ver com gestão de energia, porque nós muitas vezes perdemos-nos e podíamos estar sentadas a trabalhar focadas numa coisa, mas perdemos-nos porque a nossa cabeça tem imensas coisas. As pessoas têm TDAH e não só. Hum, Nós que somos, principalmente nós que somos empreendedoras, temos sempre imensa coisa na cabeça, imensas ideias, e acabamos por nos desfocar e decidimos que eu agora vou trabalhar nisto, mas de repente, eu podia fazer isto, e de repente, quando nós damos por isso, já estamos a abrir uma tab, e ir ao Google e fazer uma pesquisa, ou a enviar um e-mail a alguém, ou a criar, ou de repente já decidimos criar uma coisa no Canva qualquer por causa daquela ideia que nós tivemos. E em termos de organização, o Brain Dump é espetacular, porque basicamente é pôr no papel todas as ideias que nós temos. E se, enquanto estamos a trabalhar numa coisa, nos vem uma ideia que não tem nada a ver com a coisa, pôr no papel. Mais tarde, quando fizer sentido, quando for a altura de olhar para o que está no papel, realmente perceber, ok, isto são tarefas que vão para a lista de tarefa. Isto são coisas, são compromissos que têm que ir para a agenda. Isto são ideias espetaculares e que eu vou decidir que, olha, vou criar um bloco de tempo para explorar esta ideia. Ou quero criar uma publicação para a rede social com esta ideia que tive, então vou decidir que vou fazer neste dia quando estiver a fazer estas coisas. E nós, também nós não damos muito valor à questão de ter uma mente calma. Ainda mais do que meditar, nós temos que despejar um bocadinho todas as ideias que nós temos na nossa cabeça. Aliás, isto é um bocadinho semelhante à ideia da meditação. Nós achamos que meditar é deixar de pensar nas coisas, mas meditar é tentar estarmos presentes. E o que eu aprendi, em termos de meditação é, nós estamos a tentar meditar e a tentar estarmos concentradas numa coisa. De repente, vem-nos uma ideia. E nós começamos a pensar nessa ideia. E começamos ali, esquece lá, a meditação. E aquilo que eu aprendi é, então, tudo bem. Agora, ideia, vai-te embora, que eu vou continuar concentrada nisto. E quando nós estamos a trabalhar, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Nós estamos focadas numa coisa e decidimos, agora vou trabalhar nisto, vou escrever um texto, vou ler este livro, ou este texto, ou este documento, o que seja. Se me vêm ideias, eu tenho que precisamente dizer, ideia, és muito boa, mas agora não, que eu estou focada noutra coisa. E é claro, como nós não queremos perder essa ideia, nós podemos simplesmente escrever. E isto acontece muitas vezes, às vezes à noite. Eu ou acordo de noite, ou já estou deitada, e de repente vem uma ideia: era giro fazer isto, amanhã não posso esquecer de fazer isto. E eu sei que no dia seguinte não me vou lembrar. Já aconteceu. No dia seguinte, eu ontem tinha-me lembrado de qualquer coisa e afinal já não lembro o que é que era. Então o que é que eu faço? Naquele momento que eu me lembro, eu tomo nota num papel, num caderninho que tenho na mesa cabeceira, e a minha própria mente sabe que, ok, eu não preciso continuar a pensar nisso para tentar memorizar, para me tentar lembrar no dia seguinte, porque está escrito. Eu agora posso descansar. Isto até é uma coisa simples no que diz respeito a nós podermos dormir bem. Quantas vezes é que a gente acorda com ideias e fica ali a remoer nelas e a pensar e acabamos por não dormir em condições, porque. Precisamente porque estamos a pensar nelas. E isto é muito importante, nós conseguirmos ter a nossa mente leve, não é deixar de pensar nas coisas, não é pôr de lado, esquecer completamente as coisas que nós queremos fazer ou as ideias que nós temos, mas é saber que posso tirá-las da minha cabeça e pô-las num papel e depois, mais tarde, na altura certa, eu posso
Eu posso ver isso. Desculpem. Sabes que eu vou aproveitar só para partilhar aqui uma coisa rapidamente. Uhum. Há uns dias, assim ao fim do dia, já depois de ter adormecido a minha filha, eu fui trabalhar uma horinha no computador e de repente, quando dei por mim, aquela hora tinha sido super produtiva. E eu fiquei mesmo fascinada, de género, uau, não tive interrupções, tive aqui uma hora a trabalhar seguida e isto foi tão produtivo. E apercebi-me, quando olhei para o telefone, que o telefone estava com as notificações desligadas, porque eu tinha ido adormecer a minha filha para aquilo não fazer barulho. E como tu dizias há pouco, às vezes são coisas tão óbvias, não é? Que nós já sabemos, estamos cansadas de saber, mas que continuamos a não fazer. Então, de facto, essa das notificações foi assim mesmo, abriu-me os olhos para a importância, porque nós ouvimos, entra uma mensagem, chega qualquer coisa que nos distrai, nós estamos permanentemente com estas interrupções. E então, sem dúvida nenhuma, que eu vou adotar isto daqui para a frente, quando eu estiver a trabalhar, eu desligo as notificações. E há uma coisa que nós pensamos muito: mas eu tenho que estar atento às notificações porque pode ser uma emergência, pode ser da escola da minha criança, pode ser alguma coisa dos meus pais. Vamos ser sinceras, se for uma emergência, vão-nos telefonar, certo? Não estamos a dizer desligar completamente o telemóvel para quem realmente pode haver alguma situação de emergência, mas se houver uma emergência, ninguém vai mandar um SMS ou uma mensagem no WhatsApp. Ninguém vai enviar um e-mail, se for urgente. Se houver alguma coisa, mesmo que seja de trabalho, que seja mesmo urgente, mesmo que envie um e-mail, se nós não damos resposta, olha, estou-te a telefonar porque isto é urgente, viste o e-mail, não viste, preciso que vejas. Portanto, às vezes aquela nossa ideia de que, não posso estar completamente desligada porque, porque podem precisar, nem pode ser urgente, vejam exatamente de onde é que vem a urgência, que é válida, obviamente, mas se aquelas coisas que chateiam mais não são as chamadas que nós recebemos, porque normalmente nós não recebemos muitas chamadas, são aqueles pings, aquelas notificações, como estavas a dizer, não é, Sofia? Sim, eu acho que hoje em dia todas nós, e corrijam-me se estou errada, mas estamos em tantos grupos do WhatsApp que torna-se quase impossível não estarmos sempre a receber notificações. Exato, também temos que aprender a gerir um bocadinho isso. Nós queremos participar em tudo, mas prioridades. Se agora é para fazer isto, não vou estar a ver as mensagens do WhatsApp. Bem, fui uma vez mais? Ok. Foco. Pronto. No foco eu falo precisamente dessa questão, eliminar as distrações. E, e nós às vezes nem sequer sabemos o que é que são distrações. E as distrações são essas notificações que tu dizes, tanto no telemóvel como no computador, ok? Para quem também tem os pop-ups, às vezes do WhatsApp aparecem aqui, os pop-ups das mensagens. Isso é uma grande distração. Às vezes é mesmo preciso pôr de lado isso, ou o telemóvel, ou deixar só com o som para se alguém telefonar, desligar as notificações. Mas há outras coisas que são distrações. Podem ser, por exemplo, pessoas que estão a trabalhar connosco e que se nós não dissermos, olha, eu agora preciso estar aqui focada nisto, não me venhas interromper na próxima hora, se nós não dissermos, as pessoas vêm-nos perguntar coisas, isso principalmente para quem trabalha em casa. Se for preciso, uma pessoa está a trabalhar, de repente alguém vai-me perguntar, olha, onde é que está a tesoura? Olha, o que é que vamos almoçar? Coisas simples, vida real a acontecer. Mas se faz sentido realmente vocês estarem focadas e naquele momento não terem distrações, não tenham problemas em explicar. Olha, eu vou fechar a porta, põe o papelinho, agora não interromper, como se tivessem gravações, ok? Agora não interromper porque agora estou focado. Não tem mal nenhum nisso. As pessoas à vossa volta também têm que perceber. E que isso vale para trabalhar em casa como para trabalhar num trabalho com outras pessoas e com equipas, que também às vezes, também já passei por isso, uma pessoa estava a tentar fazer uma coisa e estavam sempre a perguntar, sempre a aparecer e não dava para concentrar, não dava para focar. E às vezes é precisamente dizer que, ou fugir e fecharmos dentro de uma sala, que eu já fiz isso, ou simplesmente dizer, olha, eu agora tenho que estar concentrada nisto, não me venham pedir nada, a partir da hora X já podemos conversar. Ok? Às vezes é preciso mesmo isso. E distrações, por exemplo, principalmente para quem está em casa, pode ser o cãozinho, pode ser coisas que estão em cima da mesa e que nós pensamos que, tenho que pôr aquele casaco para lavar, ou tenho que, aquilo está sujo de pó. Nós temos que também gerir um bocadinho isso. É a máquina que acaba e vamos estender a roupa, não é? Exato, Sim. exato. Por exemplo, isso é um bom exemplo. Eu gosto muito de usar o estender a roupa como pausa, porque acaba por me distrair a mente. Eu estou focada noutra coisa. Obviamente não é uma tarefa que me chateie muito. Mas
mais uma vez, se nós queremos estar focadas, se nós queremos, eu sei que tenho que estar aqui meia hora focada, eu não, eu tenho que ter a noção de que não posso ter coisas que vão fazer bip bip bip, ou que eu sei que a máquina acabou de lavar, mas eu não vou pensar nela. Melhor de tudo é ir para um lugar ou estar num lugar com a porta fechada, sem ruídos, sem interrupções, sem notificações. E isso é a melhor das coisas, porque as distrações são um grande ladrão de tempo e que nós nem nos apercebemos, porque são coisas muito pequeninas. Eu falo aqui de Pomodoro, já muito. Eu usei a palavra Pomodoro, não gosto muito de usar a palavra Pomodoro, mas Pomodoro porque a maior parte das pessoas já sabe o que é. Mas pronto, vou explicar. Pomodoro é uma técnica de gestão de tempo, de foco, de produtividade, que muita gente tem como hábito, nos seus dias. E o Pomodoro basicamente é pôr um alarme para um temporizador para 25 minutos, trabalhar focadamente 25 minutos, depois fazer uma pausa de 5 minutos, depois pôr outra vez o temporizador para 25 minutos, voltar a trabalhar focadamente 25 minutos, fazer uma pausa, trabalhar, fazer uma pausa. E isto é muito interessante e é um bom hábito para nós termos na nossa vida, mas nem sempre funciona. E não funciona igual para todas as pessoas. Porque, como eu disse antes, há pessoas que precisam de trabalhar pequenos períodos de tempo, porque não conseguem estar muito tempo e a partir de certa altura desfocam completamente. E há outras pessoas que demoram a criar foco e precisam estar pelo menos uma hora e meia, para conseguirem realmente entrar no flow e fazer alguma coisa. E isto é muito importante, apesar de eu chamar Pomodoro, não nos restringirmos à ideia do tradicional dos 25 minutos e perceber quanto tempo é que eu preciso para esta tarefa? Isto acaba por ser um bocadinho também definir blocos de tempo e usar o temporizador, não tenho um problema. Pensar, ok, eu quero estar agora aqui uma hora, 2 horas focada nisto. Pôr um temporizador quando nós sabemos que a partir desta hora eu já vou me estar a prejudicar ou eu já vou estar a perder o foco e estou aqui e não estou a fazer nada. E nesta hora eu vou obrigatoriamente parar e fazer uma pausa. Ou fazer uma pausa maior, ou ir almoçar, ou ir à rua, ou mudar de tarefa, porque isto também é muito importante. Nós às vezes decidimos que vou dedicar uma manhã inteira a fazer só isto, a fazer só texto, a fazer só design, a fazer só redes sociais, várias coisas que nós tínhamos que fazer. E acaba por ser demasiado para aquilo que nós nos conseguimos focar. Algumas pessoas precisam mais tempo na mesma tarefa para se focarem melhor, e outras pessoas precisam mesmo hum, dividir ou ir alternando as tarefas, porque senão também acabam de perder o foco. Ou seja, eu sei que consigo fazer esta tarefa, consigo manter focada durante meia hora. Se for mais do que isso, não vale a pena. Então vou fazer meia hora. Entretanto, arranjo uma outra tarefa que fico focada nela outro tempo. Depois posso voltar à primeira tarefa, porque entretanto já mudei de ideia, ou já mudei o meu cérebro, já digamos que se afastou um bocadinho da primeira tarefa e volto a ela a mais 30 minutos. E isto é muito importante para nós nos conseguirmos controlar, da mesma maneira também, como eu disse antes, que o, como é que eu vou dizer, que nós precisamos libertar a nossa mente e ter um lembrete de que a esta hora vamos parar, usar a ideia do Pomodoro de bloquear aqueles X minutos para fazer isto, X minutos para fazer uma pausa, é muito importante. E por último, o hábito que eu vos quero trazer aqui é o compromisso. Quando eu digo compromisso, não é pôr na agenda um compromisso connosco próprias. Porque nós sabemos muito bem que quando nós nos comprometemos com outra pessoa, nós mais facilmente cumprimos do que quando nós nos comprometemos connosco próprias. E às vezes o que nós temos de trazer para a nossa vida, este pequeno hábito, é nós nos comprometermos com uma amiga, com uma colega, com alguém que, olha, eu hoje vou trabalhar nisto. Eu, a esta hora, vou dedicar-me a isto, ou eu, até esta data, vou fazer isto. E isto é uma coisa muito simples,
mas tem um grande efeito porque nós acabamos por ter vergonha na cara. As outras pessoas, é assim, nunca façam nada com medo do que as outras pessoas vão pensar. Mas nós realmente é mais forte que nós. Nós, quando dizemos a uma pessoa que vamos fazer isto e nos comprometemos com ela e nós não fazemos, nós temos vergonha. E acho que é uma coisa muito, muito específica do ser humano e que nós temos que aproveitar isso. E nós temos esse compromisso de dizer a uma pessoa, a um grupo de pessoas, às vezes há pessoas que até usam isto nas redes sociais e dizem: Vou começar a fazer exercício hoje, e todos os dias dizem que foram fazer exercício. Isso acaba por ser um compromisso porque têm vergonha de que, eu ontem disse que ia fazer exercício e hoje já desisti. Porque toda a gente está a ver. E este compromisso é muito importante para nós nos focarmos naquilo que nós queremos mesmo. E dentro da ideia do compromisso, muitas vezes quando nós queremos trabalhar focadas, faz sentido nós trabalharmos com outras pessoas. Não, não porque realmente as outras pessoas nos estão a controlar, mas porque nós sentimos que não podemos fazer o mesmo que fazemos, quando estamos com outras pessoas, como quando estamos sozinhas. Eu vou usar o exemplo do nosso cowork, e que apesar de ser online, mas também funciona com os coworks ao vivo e a cores, em que as pessoas vão para um lugar de cowork precisamente porque se for em casa vão se levantar, vão buscar café, vão buscar um chocolate, vão limpar o pó, vão fazer 300 mil coisas. Quando estão num espaço com outras pessoas a ver, vai ser difícil elas se levantarem e irem fazer alguma coisa que as tira do foco e que as distrai daquilo que elas querem fazer. Aliás, eu acho que isto é a teoria que está por trás dos open space nas empresas. É precisamente como as pessoas estão todas no mesmo espaço, toda a gente está a ver, não é tão fácil. Ou a probabilidade de alguém se levantar e começar lá a passear para trás para diante ou ir olhar para a janela fora vai ser muito mais pequena. Então as pessoas acabam por ter esse compromisso e ok, pronto, está toda a gente aqui, está toda a gente a trabalhar, também vou estar aqui dedicada, a isto. Mas sabes que o teu cowork online tem justamente aquela vantagem que tu falavas há pouco. Nós, num trabalho, muito mais depressa chega alguém até nós e nos distrai, e este, ou mesmo num cowork presencial, tu podes ter distrações, não é? Um barulho, alguém que entra, senta, que se levanta, enfim. Aqui realmente não há isso. Nós estamos no cowork, não estamos a ouvir nada, estamos a trabalhar, não percebemos se um entra, se um sai, então é diferente, ainda assim. Sim, também o objetivo de ninguém falar é precisamente para cada uma estar concentrada nas suas coisas. Mas lá está, mesmo assim, não havendo essa distração, existe aquela ideia de que há outras pessoas aqui. E independentemente, tipo, se vocês estão lá e estão a ver, vocês não sabem. Eu posso estar a ver vídeos de gatinhos no YouTube, vocês não sabem o que é que eu estou a fazer, não é? Mas eu tenho aquela coisa, acaba por ser um bocadinho de pressão de que há ali pessoas, aquelas pessoas estão dedicadas, aquelas pessoas estão a trabalhar, dizer, Maria, por favor, já agora fazes o mesmo, não é? Elas não sabem o que é que tu estás a fazer, mas aproveita este tempo e trabalha também e foca-te naquilo que está a fazer. Este compromisso, foi uma surpresa, mas tornou-se uma coisa muito, muito poderosa e que me tem estado a ajudar muito e acho que a vocês também, não é? Aliás, a Conceição também já lá foi. Sim, eu queria só aqui frisar as diferenças entre um cowork real e este é o cowork virtual. O cowork real é super distrativo. Eu já trabalhei em salas com 120 pessoas e mesmo que a gente, eu acho que ninguém pensava, eu agora não me vou levantar porque está tudo sentado. Não. Pelo contrário, quando alguém começava a dizer qualquer coisa, todos comentavam e às tantas aquilo parecia um estádio de futebol. Portanto, e aquilo que eu vejo como grande vantagem do cowork virtual que tu tens é efetivamente sentir-nos acompanhadas, que num cowork real nós sentimos, mas é mais a distração. Eu tinha imensa dificuldade em trabalhar nesses ambientes e aqui, como trabalhamos cada uma no seu espaço, não é? Digamos, há uma companhia virtual, mesmo que ninguém esteja a falar. É assim, Sim, tu mesmo, sim.
Sim, é mesmo, claramente não é o mesmo que estarmos a trabalhar sozinhas. Obviamente também ajuda aquela parte de quem está a trabalhar a partir de casa e que sente que está sempre sozinha, mesmo que não haja ali grande interação no cowork, uma pessoa sente que há outras pessoas como eu a trabalhar nas suas coisas. Eu sinto, para mim, eu sinto isso que isso há um bocadinho de motivação. E a parte social, sobretudo social. Sim. E depois também dá para conversar um bocadinho no chat, de vez em quando alguém troca ali umas ideias, pronto. Ups! Faz- Ups, não faz mal, não faz mal, é mesmo para isso. Ok, pronto. Vou manter-me por aqui. Havia tanta coisa para dizer sobre produtividades e hábitos. E o que é que eu vos vou pedir para vocês fazerem? Uma coisa muito simples. Desculpem ter isto aqui. Uma coisa muito simples, porque hábitos são coisas precisamente que nós temos na nossa vida e que são muito automáticas, inconscientes. E não é uma coisa que, eu agora vou ser uma pessoa super organizada e preparar uma mega agenda e começar a utilizar a agenda, ou vou pôr alarmes para tudo. Isso é muito bom, mas não começa assim. E por isso é que isto acabam por ser hábitos de produtividade, mas também hábitos 1%, porque tem que ser, para mim, para a minha filosofia, tem que ser 1% de cada vez. E aquilo que eu vos vou deixar de todas estas ideias aqui é o que é que faz sentido para vocês. Se é começar realmente a usar uma agenda, se é perceber a que horas é que vocês têm que acordar, quando é que vocês têm mais energia, mudar certas tarefas para a hora que vocês têm mais energia. Qual é a coisa mais simples que vocês conseguem fazer hoje? Uma coisa pequenina e começar a partir daí. Não fiquem super entusiasmados, vou fazer isto, isto e aquilo. Não, comecem por uma coisa pequenina, vejam, funciona, não, não funciona. Amanhã vou repetir, depois vou repetir. Que é também a questão dos hábitos. É uma coisa que nós repetimos. Se nós vamos com demasiado entusiasmo, nós fazemos uma vez e depois perdemos-nos e se calhar não fazemos, ao fim de 3 dias já estamos a ficar, já está a ficar pelo caminho. Portanto, uma coisa simples de cada vez. O que é que eu consigo fazer hoje? Consigo fazer isto. O que é que eu consigo fazer amanhã? Consigo fazer isto. E começar a criar os vossos hábitos e a implementar estas mudanças na vossa vida 1% de cada vez. Ok? Pronto. E vão-me calar. Isabel, super apresentação. Sabes que eu estava a lembrar-me há pouco, quando falaste de TDAH, uma vez tive uma conversa com a minha psicóloga em que ela dizia de forma irónica, não é, na brincadeira, que hoje em dia todos temos TDAH, porque nós estamos tão sujeitos a tanto estímulo que mesmo, como tu dizias e muito bem, nas pausas em que nós deveríamos estar conectados com outro tipo de atividades que não implicassem estímulos, não é? Aquelas injeções de dopamina do telefone, mas nós estamos sempre a fazer isso. Sempre. Nós damos por nós, fazemos uma pausa do computador, estamos no telemóvel. Sentamos-nos para almoçar, imagina, se estivermos sozinhas, ou é o telemóvel, ou é a televisão. Nós estamos constantemente expostas a estímulos e às vezes quase que. Eu por acaso gosto muito de estar sozinha e gosto muito de estar comigo. Mas há pessoas que se desabituaram totalmente de estarem consigo e então, quando estão só consigo, sem este tipo de ruídos, nem sabem bem o que fazer. Sim, e olha, atenção, eu só falei de hábitos que nós podemos trazer para a nossa vida, não falei de hábitos que nós podemos tirar. E nós temos muito o hábito de estarmos agarrados ao telemóvel. E quando nós temos uma pausa, a primeira coisa que nós fazemos é pegar no telemóvel. Verdade. Eu falo E isso, imenso disso no meu podcast, porque as pessoas têm uma necessidade enorme de preencher o vazio. Não conseguem apenas estar. Tu não, exato. vais a uma consulta, estás na sala de espera, está toda a gente no telemóvel, e no fundo aquilo é uma âncora que as pessoas têm para não pensarem e não olharem para dentro de si. Eu falo muito, muito nisso no meu podcast, porque efetivamente as pessoas têm medo desse vazio. Têm medo de ter um fim de semana pela frente sem nenhum programa. Têm Sim. medo de não ter nada para fazer. Eu gosto tanto de não ter nada para fazer. É tão bom, não é? Mas É que é mesmo. eu acho que depois isto também acaba por ser incutido nas crianças, ou seja, hoje em dia há quase uma necessidade de enchermos as crianças de atividades. Não se lhes dá tempo para se aborrecerem, para serem criativos, para não fazerem nada. É sempre sai da escola, vai para esta atividade e no dia seguinte é outra e outra e outra, e mesmo no fim de semana tem atividades. Então é tão rico nós não fazermos nada, porque é exatamente nesse aborrecimento que nós muitas vezes conseguimos ser criativos.
exatamente. E ler um livro, por exemplo, que é tão importante, não é? Mas é Também, que esse preenchimento que se faz na vida das crianças, que no fundo é para as manter ocupadas e naquela correria que desde cedo começa logo, é péssimo para as crianças, mas também é péssimo para os pais, porque na maioria das vezes são os paizinhos que andam do Uber, não é? Agora leva aqui, leva ali, traz daqui, aqui é a natação, e é o judo, e é o balé, e é o inglês, e é não sei o que mais. Pá, às tantas é uma coisa incrível, e portanto não dá tempo nem para eles, nem para terem tempo para brincar, muitas vezes não exatamente. têm. Se conseguirem entreter a si próprios, sem ser à frente de um ecrã, que isso é aflitivo. Tu vais a um restaurante hoje em dia e não há criança que esteja à mesa sem um iPad à frente, ou o telemóvel dos pais, senão não se sabem comportar. E portanto É, aquilo acaba é por isso que as pessoas não sabem fazer pausas. por não sabem. Porque não sabem o que é fazer pausas. E quando fazem uma pausa, oficialmente fazem uma pausa, pegam no telemóvel para ter o cérebro ocupado. É Por isso é verdade, que eu digo que às vezes prefiro, gosto de utilizar, vou estender a roupa precisamente porque não tenho que pensar. É estender a roupa, é simples, é uma tarefa manual. é verdade. Consigo descansar a minha mente. E há bocado aquilo que estavas a dizer, Isabel, de a pessoa ter uma agenda, que eu acho que é impensável uma pessoa querer minimamente ter a vida organizada e concentrar-se no trabalho se não tiver uma agenda, até para bloquear as coisas. Mas outra coisa que a mim me ajuda imenso é ter a lista de tarefas e adoro pôr um vezinho verde. Já Sim. fiz a tarefa. Portanto, mesmo que depois elas passem de um dia para o outro, porque elas invariavelmente muitas vezes passam de um dia para o outro, mas a verdade é que olhares para aquilo e dizer, bolas, hoje já fiz isto tudo. É ótimo, Uhum. É não é? bom ter essa sensação de completei, concretização, é espetacular. Eu E também aliás, adoro. uma coisa que eu faço é, tenho lista de tarefas, as que estão feitas hoje, faço certinho, qualquer coisa, as que não estão feitas hoje e vão ser feitas amanhã, eu de qualquer maneira ponho lá uma marquinha, uma setinha e depois ponho-as no calendário. Ou seja, não há nenhuma tarefa que chegue ao fim do dia e que não tenha uma marca qualquer. Ok, isto está tratado porque já está feito, ou isto está tratado porque já foi colocado noutra data, noutra altura, ou já foi reagendado ou alguma coisa. E isso também é uma coisa que acaba por nos ajudar muito no que diz respeito a sermos produtivas e nos organizarmos e aquelas coisas que temos que fazer. Passa muito por termos a nossa mente descansada. Esta ideia de concretizar, está feito, está organizado, está tudo controlado. Nós nunca conseguimos controlar tudo, mas esta ideia ajuda-nos muito a nós conseguirmos estar mais focadas e sermos produtivas naquilo que nós temos que fazer. E sabes que eu acho que também há uma coisa muito interessante que é a matriz de Eisenhower, Uhum. que também nos ajuda a perceber exatamente como é que são as nossas tarefas, não é? Elas são realmente urgentes, elas são realmente importantes, eu preciso mesmo de fazer isto, eu posso delegar isto. Então, quando uma pessoa, porque é importante, não é? Nós sabemos o que é que temos para fazer, mas muitas vezes classificar cada uma dessas tarefas e às vezes nós percebemos, bem, realmente isto se calhar não preciso ser eu a fazer. Ou isto, se calhar, nem precisa de estar na minha agenda, porque não é sequer nem é importante nem é urgente, então é um bocadinho por aí. Sim, e às vezes nós fazemos listas de tarefas, quando nós não as categorizamos, quando nós realmente não olhamos para aquilo que temos que fazer e as organizamos, é um bocado assustador. Oh meu Deus, tenho tanta coisa para fazer, nem sei por onde é que é de começar. Então, mas tu nem sequer categorizaste. É muito fácil nós nos perdermos e ficarmos tipo meia hora sem começar, em frente ao computador ou a distrairmos com outras coisas sem começarmos a trabalhar, precisamente porque nós não sabemos por onde começar. Porque a lista é tão grande e está desorganizada e não há prioridades definidas que uma pessoa perde-se. Sim, E há nós bocado, vivemos com muito ruído. Vai, Amélia. não, há bocado estavas a falar da questão das notificações. Eu tiro sempre, e inclusive ponho no não incomodar, porque, por exemplo, a minha mãe e os meus filhos estão nos favoritos. E se tu tiveres um não incomodar e um favorito de ligar, a chamada entra. Portanto, pá, ficamos descansados, sei lá, a escola da miúda, ou o teu marido, ou a tua mãe, ou o que for. E eu ponho mesmo no não incomodar, porque assim, nós com os grupos, então as mulheres à obra, esquece. Apesar de eu estar sem notificações no telemóvel, elas às vezes entram aqui, pá, entram e não dá, portanto é mesmo não incomodar, que assim não há hipótese, não entram nem no computador nem no telefone. Pá, Se e bem que é esta super, coisa das notificações é mesmo, mexe com o nosso cérebro. Se aparece lá uma bolinha com o número um, é horrível. nós, oh meu Deus, o que é isto? Há uma notificação, o meu cérebro diz que eu tenho que ir carregar lá. Isto é muito, é de propósito para nós ficarmos viciados, não é? Mas a partir do momento em que nós temos as notificações, o nosso cérebro quer ir lá, É seja o que for. verdade, elas são feitas para isso, não é?
Uhum. elas são feitas para isso. Mas sim, é uma questão de disciplina. Eu falo muito disso. Por exemplo, eu almoço muitas vezes sozinha em casa. Nunca levo o telemóvel para a mesa, nem nunca levo, nem me ponho na televisão. Não tenho televisão na cozinha, normalmente almoço na cozinha. Porquê? Por uma razão muito simples. Primeiro, comes mais. Quando estás a ver coisas e não sei o quê. Não é verdade, comes É mais. verdade. E depois, não mastigas como deve ser, comes à pressa. Pá, assim, é-me indiferente se demoro 20 minutos a almoçar ou se demoro 40. Estou ali sossegada, é um momento. Eu tenho, na minha casa, na cozinha, tenho vista, vejo um bocadinho da Basílica da Estrela, estou ali, olhar lá para fora, calmamente, não levo mesmo. Mesmo o telefone, deixei-o pôr no quarto. Eu meto na casa de banho quando tenho despertador para acordar. Uh, Nem nunca vejo nem iPads, nem telefone sequer antes de me deitar, que exatamente ajuda ao sono. Mas as pessoas têm, o meu marido às vezes, ainda no outro dia, disse-me, olha, ontem deitei-me eram 3h30, disse, mas o que é que estás a fazer? Olha, pus nos Reels, sou incapaz de fazer isso. Não faço mesmo, já fiz, mas tenho-me, pronto, Distanciado. estruturado e distanciado, porque efetivamente não. Olha, ainda ontem, fui ao Alentejo ontem. Tinha lá uma série de coisas para tratar, não sei o que, e fui. E quando vinha, eram para aí 6 e tal, e ligou-me o meu filho e disse-me: "Oh, mãe, a mãe não me responde à minha mensagem." E eu disse: "Oh filho, estou a guiar." Eu venho, bem, bem, depois não sei o quê. Pois eles estão sempre a dizer que eu estou a fazer no telemóvel, mas não é. Eu estou no telemóvel porque eu programo coisas no Instagram, eu tenho que gerir umas redes sociais, mas nem é tanto, é mais para trabalhar, no fundo. Isto também é um trabalho para mim. Estás sempre a dizer que eu estou no telemóvel. Como vês, não estou no telemóvel. E ele disse: mas é urgente. Ele disse: não, mas era só porque não tive resposta. Eu disse: então não tiveste resposta porque eu estou a guiar. Não estou a ver mensagem. Exato, exatamente. Se fosse urgente, tinha telefonado, como telefonou. Oh, Amélia, eu Mas ele telefonou, tu atendeste. estava aqui com uma ideia porque vi aqui o comentário da Marisa a dizer amo o digital, mas também amo a vida além do digital e quero cada vez mais preocupar-me com isso. Eu acho que nós devíamos fazer aqui uma sessão do Learning Lab contigo para nos ensinares aqui a viver devagar, aqui a aplicarmos o slow living, porque tu estás assim uma mestre nisso. E nós precisamos, é verdade, muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar, não sabem. Exatamente. Mas não sabem. Olha, uma das coisas que eu digo sempre é: se tu tiveres o telemóvel na mesa de cabeceira e ele tocar com o despertador e tu acordas, tu pegas no telemóvel e invariavelmente entrou-te qualquer coisa, não é? Mesmo que tenhas posto. Pá, e portanto começas a ver. E o que é que acontece? Ao fim de 20 minutos, já passou não sei quanto tempo. Portanto, começas logo o dia a correr. Logo. Já vais tomar banho a correr, já vais não sei o quê, já vais não sei o que mais. E o dia já está em prejuízo. Pá, é que é mesmo. O telemóvel na mesa de cabeceira é das coisas piores que se pode fazer. Piores. E mesmo no quarto. O meu fica sempre na casa. Basicamente, pegar no telemóvel logo de manhã, ou Perdes logo estarmos. imenso tempo. Exato, ou seja, basicamente andarmos sempre com o telemóvel, que é o que nós fazemos, é uma grande distração. Temos que aprender a cortar um bocadinho o cordão umbilical e deixá-lo mais a descansar. Amélia, É fica verdade. aqui o desafio. Está bem, enquanto tu quiseres. Posso pensar, no fundo, num formato de dar algumas dicas para que as pessoas possam, no fundo, tirar partido da vida, terem tempo para si próprias, terem tempo para a família, tempo de qualidade. Muitas vezes também não temos, não é? Sobretudo quem Sim. tem miúdos pequenos e que, lá está, entre as atividades, e o chegar a casa, e os banhos, e preparar o jantar, e não sei o quê, acabas por não ter tempo de qualidade, porque só quer é que eles se despachem. Não, amanhã despacha-te, veste, toma lá o pequeno almoço, vê lá se come, não sei o quê, já estamos a atrasar. E depois, à tarde, é a mesma coisa, porque, entretanto, como já tiveram não sei quantas atividades, já vão chegar mesmo em cima da hora de. Pá, eu percebo, às vezes é difícil, tu não tens quem esteja em casa com as crianças, eles provavelmente, se não forem fazer atividades, tu não consegues estar, se estás num emprego, tens de estar fisicamente até às 6, 7 da tarde, se eles não tiverem atividades, tu não sabes muito bem com quem é que os vais deixar, eu percebo, isso é difícil, mas pronto, eu lembro perfeitamente, os meus filhos, eu também sou um bocadinho, quando eles fizeram 10 anos e foram para o quinto ano, eu moro ao pé da Calçada da Estrela, eles andavam nos Salesianos. Portanto, eles queriam ter um telemóvel e eu achava que era importante terem um telemóvel com as devidas restrições para se houvesse alguma coisa. Mas vais ter um telemóvel, vais ter um passo social. Portanto, passas aí de elétrico, 5 paragens de elétrico, para o colégio. Porque eu escuso ter que levar de manhã, sair a correr à tarde para vir buscar e não sei o quê. E sempre fiz isso com eles. Dar-lhes, no fundo, alguma responsabilidade para eles também poderem
ter aquilo que queriam ter e poderem gerir e serem autónomos, não é? Porque eu acho que as crianças, eu não teria estava a comentar isso com a Isabel. No Japão, eu fartei-me de ver miúdos de 6, 7 anos, de mochilinha às costas, fardados no metro sozinhos. Porque eles são ensinados desde pequeninos. Não há cá paizinhos a levar aqui, a buscar ali, a fazer, a acontecer, não sei o que mais. E portanto, lá, às tantas os miúdos também têm que se fazer um bocado pela vida. Sim, eu por acaso no outro dia vi também uma coisa, era exatamente no Japão, como é que eles ensinavam as crianças a concentrar-se e a terem capacidade de foco. Então às vezes eram tarefas básicas do género deles estarem a tirar, imagina, massas de um copo para o outro, assim com pauzinhos, coisas que estão ali a fazer de forma quase mecânica, mas que os obriga a estarem focados naquela tarefa. E realmente aqui eu acho que é um bocadinho ao contrário, não é? Nós enchemos tanto também as crianças das tais atividades e, bom, e a televisão e o telemóvel. Eu evito muito, muito mesmo, muito, porque sei que tenho consciência que não é benéfico. Às vezes, imagina, sei lá, um momento ou outro que eu preciso realmente que ela esteja ali segura para eu ir tomar banho se estiver sozinha com a minha filha, ou uma coisa assim, mas são momentos muito pontuais. Não quero mesmo que ela cresça agarrada a esse tipo de estímulos, não quero. Pois não, lá, e por exemplo, hoje em dia há imensos miúdas, pronto, eu sei que nem toda a gente pode fazer isso, mas há imensas miúdas que já estão na faculdade e não sei o quê, e querem um dinheiro extra. E tu podes pedir, olha, vais buscar o miúdo à escola, vais cá para casa e ficas lá 1 hora. E se for preciso até ajudas a fazer os trabalhos de casa. Quando chegas a casa, a criança já está em casa, já esteve sossegada, provavelmente já fez os trabalhos de casa. É 1 hora por dia ou 1 hora e meia por dia. Não, não é isso que vai. Pá, às vezes só isso é o suficiente para te libertar daquele peso e daquela sensação de estar sempre a correr atrás do prejuízo. Sim, eu acho maravilhoso aquelas escolas que estão a adotar a restrição do uso do telemóvel. Acho mesmo, porque as crianças deixaram de ter capacidades, e agora já estamos a afastar-nos do tema da produtividade, não é? Mas deixaram de ter aqui capacidades de E socialização quando eles muito à conta acordam, disso. Sim, eles não conseguem estudar. sim, O miúdo já estou a falar de adolescentes, por exemplo, que são completamente dependentes. Dormem, às vezes, com o telemóvel na mão. Eu tenho um sobrinho com 18 anos. Pá, ele vê séries, vê filmes e está sempre com o telemóvel na mão. É uma coisa aflitiva. Nós vamos almoçar, por exemplo, em casa da minha mãe não proíbe o telemóvel. Ele está sentado à mesa e tem o telemóvel abaixo da perna. Tem 18 anos. Assim, como é que não é criança já, mas um adolescente destes, que entrou agora para a faculdade, se consegue se concentrar, focar, estudar, não conseguem. Eles também têm que ter esses hábitos, porque senão eles próprios isto vai-lhes ser para o resto da vida. Pá, agora imagina nós adultos que não crescemos com essa realidade, bom, tu ainda menos, não é? Mas eu sim. própria, os telemóveis apareceram na minha adolescência. E eram telemóveis básicos, tu me enviavas mensagens, não havia nada de Sim, fotografia. se mesmo assim temos esta dificuldade em nos concentrar e em sermos Exatamente. produtivas, imagina se tivesse o que vai acontecer nestas gerações, não é? Postas, exatamente, é É esse. feito para nos viciar, isto é feito para nos viciar. A nós, a toda a gente, os telemóveis, estas coisas, as redes sociais, aquela coisa do o Instagram está sempre a mudar e agora mudou e agora tens de fazer isto e o algoritmo não é assim. Isto é feito mesmo para te viciar. E pronto, e depois é com esta história dos influencers, dos youtubers, e não sei o que, os miúdos têm esta paranoia de quererem, a todo efeito, serem visíveis. Sabe, Sim, eu hoje, o episódio que estive a gravar agora há bocadinho, por isso é que eu também cheguei atrasado, depois fui interrompida e não sei o quê, é exatamente sobre simplificar a vida e viver uma vida mais simples. E a verdade é que nós enchemos de compromissos, vamos a coisas que não queremos ir, tentamos corresponder a expectativas que não são as nossas, por uma questão de visibilidade e porque achamos que se não tivermos uma vida completamente cheia e repleta e cheia de coisas para mostrar, que não valemos nada. exatamente. Aliás, eu trabalho muito com mulheres que estão no digital e muitas vezes a dor delas é essa, já. Mas eu não tenho nada de interessante para mostrar. Olha que bom, sabes? É bom sinal. Yeah. Meninas, desculpem, tenho que ir. Temos que ir. É, Olha, Tenho que ir vamos fazer as outras todas, coisas que estão no meu calendário. entendemos aqui um exatamente. bocadinho, mas Olha, muito adorei. obrigada Sim, pela vossa. vamos pensar nisso e depois Vamos, sim, senhor. falamos. Mas sim, Sim, faço com sim, todo o sim. gosto. Boa, bom, fico muito feliz. Sofia, muito Então vamos obrigada pelo combinar. convite. Isabel, obrigada, obrigada a Beijinhos. todas. Um grande beijinho. Tá, beijinho, Tchau, adeus. tchau.